Oi, tudo bem? Como você está? Tem um texto em Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 24, que eu gostaria de compartilhar com você sobre alguns aspectos desses momentos difíceis que nós estamos passando, as lutas que eu creio que todos estão passando e que não há ninguém, atualmente, que viva esses dias que não possa dizer que, em certo sentido, está atribulado em algum aspecto com relação às incertezas, os momentos difíceis que estamos passando enquanto Igreja de Cristo. Não somente a Igreja, mas também o mundo inteiro. A Igreja, como faz parte do mundo também, ela precisa responder aos desafios e às questões que envolvem toda a humanidade. Então, eu peço a você que considere esse texto, juntamente comigo, uma breve meditação, para que a gente possa ser guarnecido um pouco nas Sagradas Escrituras. Veja o que diz o texto sagrado. No versículo 21 de Lamentações capítulo 3, nós temos a seguinte declaração por parte do profeta Jeremias. O que diz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essas palavras nos mostram que o crente, o homem temente a Deus, e com isso eu não quero excluir ninguém em relação à intimidade com Deus, muito pelo contrário, eu entendo que a disposição que existe para todo ser humano é que esse homem busque a Deus e empenhe-se a ter algum tipo de comunhão com esse Deus. Porém, nós entendemos que existe uma perspectiva bem mais restrita nas Sagradas Escrituras que nos levam a considerar que o homem que o Senhor está aqui mencionando, pelo poder do seu Espírito Santo, que está aqui sendo demonstrado seu caráter, demonstrado sua perspectiva, sua cosmovisão, é um homem que tem esperança. E ter esperança não é uma coisa que, infelizmente, as pessoas estão tendo nesse momento. A gente consegue entender. Não é fácil você ter um negócio, você ter uma propriedade, você ter uma empresa com funcionários, com pessoas que dependem de você, e de uma hora para outra o seu comércio, a sua empresa falirem. Não é fácil você ser um empregado na outra ponta, né? E você ter um emprego que você consegue levar o sustento para sua casa, mesmo que seja um valor relativamente inferior, né, ao movimentado pelos grandes empresários, pelos aqueles que são patronos, e você, em certo sentido, ter toda essa condição que você outrora tinha e você perder de alguma maneira. Na realidade, isso tudo ocorre porque existem questões em nossas vidas que não dependem de nós. É óbvio que em alguns momentos é possível que você tenha em suas mãos algumas atitudes que você possa se policiar, você possa se proteger, você possa fazer planos, você possa se precaver. Mas existem outros momentos que isso não é possível. Isso está bem claro para nós. Quando nós passamos por circunstâncias como essa, a gente percebe que a nossa influência em determinados assuntos é bem inferior àquela que realmente nós pensamos que deva ser. Porém, ao homem crente, ao homem temente a Deus, você vai perceber que esse tipo de pensamento se torna um pouco mais consolador. Nós estamos falando aqui de um período onde o profeta Jeremias ele passa por umas circunstâncias bem adversas, muito parecido com o que provavelmente em breve, espero que não, mas é o que está se configurando, em alguns lugares do mundo isso já está ocorrendo, né? Você vai observar um nível de desesperança muito grande. Jeremias se via, né, na sua mocidade em meio de um povo que tinha inúmeras promessas, o pacto, as celebrações culticas, uma infinidade de expectativas e esperanças, e de uma hora para outra as coisas mudam. Há um revés muito grande com relação à situação histórica de Israel. Israel é transportado para a Babilônia e, consequentemente, as pessoas que permanecem na terra permanecem debaixo de um jugo imensamente grande,
E isso faz com que eles, em certo sentido, precisem, em algum momento, ter algum tipo de postura que às vezes até leva em consideração o fato de que eles estavam perdendo a esperança. Crentes podem perder a esperança. Os homens, eles podem, em algum momento, passarem por tribulações e angústias que fazem com que, em alguns aspectos, eles mesmos possam considerar até mesmo a profundidade da sua fé. Eu creio que quando nós passamos por circunstâncias como essas, a nossa fé, em certo sentido, ela vai ser muito questionada. A legitimidade das nossas ações. Será que nós estamos, sim, desenvolvendo uma esperança que seja permanente? Ou essa esperança, ela é muitas vezes adubada, capilarizada, a palavra que ultimamente está sendo usada, apenas por ajuntamentos esporádicos ou cerimoniais, ou ajuntamentos que sejam meramente tradicionais, e não uma esperança que realmente possa ser provada com o tempo. Quando acontece uma dificuldade como essa que estamos vendo no mundo, você percebe que a nossa esperança é, no nível mais profundo, provada. Nós não somos tão provados assim, até passarmos por um estado de calamidade. E quando esse estado de calamidade é coletivo, as coisas se tornam mais desesperadoras. É o que tem ocorrido. As pessoas estão presas dentro de casa, trabalhando a incerteza. Então não se pode dizer que exista algum tipo de esperança. Mas é necessário que, se você é crente e se você teme a Deus, você coloque em evidência algo como essa declaração do profeta. Trazer à memória, ou seja, lembrar do que aconteceu no passado. Entender que aquilo que o Senhor fez no passado não desapareceu do nada. O Senhor não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser o dono do cosmos, o dono de todas as coisas, aquele que conduz toda a nossa vida, simplesmente porque ele deixou de agir em determinado momento. Aparentemente, nós pensamos, ele não se lembra das nossas angústias, das nossas dores. Às vezes nós pensamos, quando vemos as igrejas fechadas, por exemplo, perguntamos, poxa, mas será que esse tipo de coisas é realmente necessário? Mas a igreja não deveria ir às ruas e levar a consolação, conforto? Porém, existem circunstâncias que nós não podemos prever, e em certo sentido, o que nós estamos vendo é até um respaldo para que a igreja consiga pregar posteriormente. Eu sei que alguns podem dizer que isso implica em um certo domínio do Estado sobre a igreja. Não vejo por esse lado. Eu creio que as autoridades sanitárias, governamentais, elas estão preocupadas com a saúde pública. Então a igreja precisa, acima de tudo, ter uma ideia a respeito de que as coisas precisam estar sendo feitas dessa maneira, ainda que a gente não possa compreender completamente. Então, se você está sentindo falta do culto, é natural, eu também estou, né? Todos nós estamos separados, né? Nós não estamos numa Assembleia Solene, né? Fazendo aquilo que nós mais amamos, que é prestar culto a Deus, porém nós estamos sendo provados, testados por Deus. E quando nós olhamos para trás, vemos o que o Senhor sempre esteve a nosso dispor, sempre esteve fazendo algo para que nós encontrássemos algum tipo de lenitivo, de socorro. E eu creio que todos nós precisamos nos apegar a essas promessas, precisamos nos apegar àquilo que realmente nos traz esperança, como o profeta fala, e entender que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. Ainda que a gente tenha ainda que passar por mais dias de quarentena, às vezes com notícias ruins, ao tempo inteiro a gente liga a televisão e a gente percebe o quanto os jornalistas, os especialistas, eles estão totalmente perdidos. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, Ele continua conduzindo todas as coisas pela força do seu poder, Ele vai continuar fazendo e Ele continuará nos dando esperança. Peço a você que, se você nesse momento se sente um pouco órfão das suas expectativas, que vá aos pés de Cristo, que tente entender os planos do Senhor para uma humanidade que, muito embora seja sua, é uma humanidade que esteve um tanto quanto afastada dos seus princípios, daquilo que o Senhor assim desejava. E isso não digamos,
algo estranho de se perceber, porque a própria humanidade, em algum tempo, em algum sentido, certamente tem sido conduzida por princípios que não são cristãos, vide as circunstâncias que encontramos em nosso país, o número de blasfemos que encontramos aqui, o número de pessoas arrogantes que falam contra o nome do Senhor de maneira tão repetida, que Deus permita-nos entender esse momento. Ele é o dono do cosmos, Ele é o dono de todas essas coisas que estão ocorrendo na nossa vida, nossas expectativas estão guardadas nas mãos de um Deus que nunca nos abandona. Ele continua sendo Deus, como diz aquele hino contemporâneo. Ele continua sentado na cadeira do piloto, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele continua conduzindo o universo, ele vai continuar conduzindo o universo, e tudo revelará no fim um princípio glorioso, uma expectativa bondosa da parte de um Deus que nunca desampara os seus, que protege os seus, que continua fazendo coisas imensas para a honra e a glória de seu santo nome. Então, essa é um pouco da palavra que eu gostaria de trazer para você. Tenha fé, descanse no Senhor, fortaleça-se nessa esperança. Eu creio que em breve tudo isso vai acabar, mas isso não é um sinal de que a vida nesse mundo vai ser fácil novamente. Não tenha essa expectativa. Nós não fomos criados para este mundo, nós fomos criados para a glória eterna. Nós somos criados para viver eternamente ao lado de um Deus em um plano espiritual que certamente não tem nada a ver com esse que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo um mundo convalescente, em flagrante decadência. Mas o Senhor está restaurando todas as coisas e no tempo certo o Senhor estará fazendo com que o seu nome glorioso seja exaltado. Estarei compartilhando durante esse período algumas questões com vocês, mas por hora é isso que eu gostaria de dizer. Tenha esperança, tenha fé, traga ao seu coração aquilo que o Senhor já lhe fez e já tem realizado através de sua obra. Seja perseverante, continue orando com sua família, continue instruindo as pessoas, trazendo os textos bíblicos à sua memória, fazendo com que você seja ativo na sua expectativa cristã e não seja conduzido a ser pessimista demais numa época como essa, pois o Senhor Deus está nos trazendo conforto lenitivo por sua palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus, e esteja certo de que o Senhor nunca vai estar contra nós, mas sempre a favor de nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos ama e tem cuidado de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.